Definitivamente, se você perguntar para um motorista de ônibus o que ele mais odeia, com certeza ele vai te responder o trânsito. Se você perguntar para um professor o que ele mais odeia, ele vai falar que é aquele aluno que fica conversando durante a explicação. Mas se você perguntar para um designer o que ele mais odeia, ele vai falar que é aquele cliente chato, aquele cliente que fica falando, não, muda mais uma coisinha aqui, aumenta meu nariz, sei lá, coisa assim. E se você, por último, perguntar para um editor de vídeo a coisa que ele mais odeia na vida, com certeza ele vai te responder que é o programa de edição. O que é uma coisa triste, que é um instrumento de trabalho dele. Isso reflete muito sobre a sanidade mental de quem edita um vídeo. E é sobre isso que iremos discutir hoje. Por que editar vídeo é tão chato, afinal de contas? Para começar, como que funciona uma edição de vídeo? A espinha dorsal da edição de um vídeo funciona mais ou menos assim. Primeiro vem os cortes, depois zoom in, zoom out, aquele negócio de dar zoom, tirar zoom, pra deixar a coisa mais, como que fala? Pra deixar um ritmo mais interessante, uma coisa mais entretiva. Escolher uma música de fundo que se encaixe, revisar o vídeo. Também muito importante. Mas além disso, pode vir umas coisinhas a mais. Por exemplo, ajustar os detalhes e também inserir textos, imagens e imagens. Inserir textos, imagens e vídeos. Pode-se dizer que isso daqui é a espinha dorsal de uma edição. Uma edição ela vai funcionar com esses seis tópicos que eu coloquei aqui. Cortar clips é obviamente a principal função da edição, porque se não fosse isso, né, ninguém ia editar vídeo. Se não tiver corte, a edição ela não vai ser interessante, né? Um corte é basicamente o básico. Você vai pegar as partes que mais interessam e colocar ali. O zoom in e zoom out, que nem eu falei, é uma coisa mais de deixar a edição mais frenética, depende do que você quer. Você vê um vídeo do MrBeast, por exemplo, é uma coisa cheia de zoom, um monte de coisa, um monte de efeito especial. Eu nem coloquei aqui efeito especial porque eu acho que não é algo tão relevante assim para uma edição boa. Uma edição boa, ela não vai só de efeitos, coisas bonitinhas. A edição boa, ela vai disso daqui, dessa lista que eu coloquei. Se essa lista ela for cumprida de uma maneira que seja interessante, não precisa de efeito, não precisa de nada, você já vai ter uma edição considerada boa. Eu falo isso por experiência própria. Escolher música de fundo, por quê? Não adianta nada você colocar uma música de fundo, não tem nada a ver com um vídeo, uma energia positiva, e você coloca uma música triste, não vai combinar. Da mesma forma, o contrário. Isso é meio óbvio, né? Mas eu acho que é necessário comentar. Revisar o vídeo é uma coisa que, se você não revisa, você vai deixar buracos, você vai deixar coisas que na hora pareciam interessantes, mas olhando depois com outros olhos você fala, isso não faz sentido. Aí que vem, junto de revisar vídeo, também entra a parte de ajustar os detalhes da edição. Essas duas coisas andam juntas, querendo ou não. Tô louco, a tela apagando. Então, justamente por conta disso, não é mais o que eu tava falando. Perdi meu foco. Inserir textos, imagens e vídeos. Isso daqui, por incrível que pareça, é a parte que mais leva tempo. Pelo menos eu considero. Quando você vai inserir um texto, beleza, você só digita o texto lá e ele sai. Agora, quando você fala de imagens e vídeos, assim como a música de fundo, que você tem que buscar uma música interessante, efeitos especiais, mesma coisa, dependendo do programa de edição, ele não vai ter um preset interessante. Então você vai ter que procurar. E é justamente isso que leva tempo. Quando você vai inserir imagens e vídeos também podem incluir efeitos especiais. Você vai perder um bom tempo procurando. Quando você está editando vídeo, é uma coisa muito da hora, assim. Não da hora, não é a palavra da hora, é realmente a coisa que acontece na hora. Aí você percebe, seria interessante colocar uma referência a um negócio que me veio na cabeça agora. Aí você vai atrás dessa referência, aí você procura vídeo no YouTube, e aí você tem que baixar o vídeo. É muita perca de tempo, né? Então vamos ser sinceros. Tudo isso leva tempo. É justamente sobre isso. Leva tempo. Eu botei o slide só agora. Mas enfim, imagens reais de um editor de vídeo é brutal. Você fica mais ou menos assim, né? Olhos cansados, você não aguenta mais nada. A gente fica cansado depois de 13 horas olhando para um monitor de LED Full HD de 21.5 polegadas da LG. Você vai ficar mais ou menos assim. Cara, eu sei, você vai falar que é frescura, você vai falar que, o cara trabalha em casa. Mas não é porque é em casa que é fácil também. Não é porque é em casa que seus olhos não vão ficar cansados de olhar para uma tela. Então é mais ou menos isso, a vida do editor. Ele não tem valorização nenhuma no mercado. E qual editor eu uso? Eu já respondi essa pergunta muitas vezes aqui, mas é basicamente o Kdenlive. Bom, para explicar minha história com o Kdenlive, eu tenho que explicar toda a minha história com Linux também, porque o Kdenlive, ele
Ele anda do lado do Linux. É difícil de explicar, eu perdi muito tempo explicando aqui. É isso, eu uso o Kdenlive, não vou explicar nada, desisti. A minha timeline era mais ou menos assim. Não sei se dá pra ver todos os detalhes, acho que não. Esse aqui é uma edição real de um vídeo que eu fiz. Pode ver que tem alguns cortes, tem alguns detalhezinhos, tem alguma coisinha aí, né? Pode ver que um vídeo de 7 minutos e 44, ele tem, acho que mais cortes do que um filme da Disney. É bem simples. Aqui eu tenho a minha biblioteca, aqui eu tenho a timeline, que é onde tudo acontece. Aqui eu tenho o visor e pilha de efeitos. É isso, é simples. Na verdade eu configurei pra ficar assim, porque o Kdenlive original ele não funciona dessa maneira, mas pra mim é mais prático dessa maneira. Aí o que acontece? A edição, pra ela ser uma edição boa, você pode ver que eu não botei muita coisa, assim. É mais cortes. Se você for olhar, essas barrinhas pretas aqui, é justamente porque não cabe, né? Eu tirei o zoom, e aí tudo que é corte muito pequeno, ele transforma numa barra preta. Então tudo que tá como barra preta, é que tipo tem 10 cortes nessa barrinha preta. Uma edição boa, ela vai do time, da frenética, de você colocar as coisas que interessam. Daí que entra o corte que eu falei, né? O corte é justamente isso, você colocar as coisas que interessam no momento certo. Eu vim do Sony Vegas, não sei se você sabe, mas eu já usei muito o Sony Vegas, que é o terror dos editores. Né? Eu acredito que se você já mexeu com edição no computador em algum momento, você já ouviu falar do Sony Vegas e você sabe que ele é uma porcaria. Cara, o que você vai encontrar de tutorial no YouTube? Como arrumar erro do Sony Vegas, erro sei lá o que, application initialization. Você vai encontrar erros atrás de erros. O Sony Vegas, inclusive, ele me ensinou uma coisa que eu guardei pra minha vida, assim, que é salvar o trabalho a cada 15 segundos. 15 segundos? Eu ia falar 15 minutos, falei 15 segundos. É salvar o trabalho a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, mais ou menos, eu não fico calculando também, mas de tempos em tempos, eu fiz alguma coisa, eu vou lá e clico no ícone do disquete pra salvar. Isso é qualquer documento que eu tô fazendo. É um texto no Word, uma coisa no Excel, uma coisa no editor de vídeo, justamente, no GIMP. Já usei o Photoshop também. Então tudo que eu tô fazendo no computador, eu tenho o hábito de clicar em salvar. Porque o Vegas, o terror dos editores, o Sony Vegas, era muito comum ele crashar do nada. Então às vezes você tá ali no meio de uma edição complexa, que você já está há 30 minutos editando, e aí de repente você, sei lá, é uma coisa mó aleatória, você tá cortando o vídeo, e ele crasha. E é isso mesmo, sem mais nem menos. Por conta disso, eu desenvolvi esse hábito de salvar o tempo inteiro, porque o salvamento automático do Sony Vegas, ele é uma porcaria, é uma porcaria. Ele salva automaticamente a cada 1 hora. Então não dá pra confiar nisso. O Sony Vegas é uma porcaria, só isso que eu queria falar. Macetes que eu uso pra encurtar a minha edição. O primeiro macete de todos, que eu acho que eu poderia citar aqui, é esse de usar a tecla S pra cortar e D pra deletar. Eu sei que isso parece algo bobo, mas isso adianta muito tempo, porque normalmente o S ele corta, normal até aí, só que o D ele não faz nada, né? Geralmente para você deletar o clipe você tem que apertar na tecla Delete, é autoexplicativo, né? Eu altero no editor de vídeo para colocar no D, a tecla D. Por que eu coloco assim? Eu aprendi com o Marvin, inclusive, não sei se você conhece, o Marvin é editor mesmo. Eu lembro que ele fez um vídeo falando, como editar rápido, e aí ele deu essa dica que eu peguei pra minha vida, assim. E isso adianta muito tempo, já que o S e o D no teclado, ele fica um do lado do outro, então você usa 2 dedos assim, ó, pau, você corta e já deleta. Então isso adianta muito tempo, querendo ou não. Então é um macete muito bom que eu recomendo. E outro macete que eu uso, dedicar um momento do meu dia apenas pra isso. E eu desligo o celular, eu não abro o YouTube, eu evito qualquer tipo de distração, porque quanto menos distração você tiver, mais você vai terminar rápido, querendo ou não. Eu separo a edição minha em etapas. Primeiro eu faço os cortes, depois eu boto a música de fundo, e depois os clipes, e por último o zoom. No caso eu botei aqui, é mais ou menos isso, não é exatamente isso. Mas é fato que primeiro eu começo com os cortes, e aí depois eu vejo se eu boto uma música de fundo. Tem vídeo que eu nem boto música de fundo, então aí vai muito do clima que no momento eu acho que ficaria legal, não ficaria. O fato é, as coisas mais chatinhas, mais detalhes assim que não são tão essenciais, eu deixo por último. Que nem o zoom, né? Não é uma coisa que tipo vai afetar muito a minha edição, é uma coisa mais pelo ritmo do vídeo, então eu posso deixar como última coisa para fazer. Se tem um trabalho que eu quero que seja substituído pela inteligência artificial, esse trabalho é a edição de vídeo, com certeza. Editores vão ficar bravos comigo, mas isso é verdade, cara. Eu não suporto mais editar vídeo, é uma merda. E já faz muito tempo que eu reclamo de edição, é um negócio que eu odeio, mas não tem como fugir. Depois que você entra nesse mundo pela primeira vez, você não consegue sair mais, você fica preso nele. Todo o trabalho de escola que eu ia fazer, é eu que editava, também eu me candidatava, né, pra isso, eu nunca evitei. Mas pelo menos
a gente acaba sendo recompensado de alguma maneira, né? Então acaba valendo a pena, né? Trabalho desgraçado, assim. Se a inteligência artificial pudesse substituir a edição de vídeo, nossa, ia sair vídeo nesse canal aqui todo dia, cara. Porque ia ser muito rápido, né? Ia ser muito bom. Eu sei que existe editores com inteligência artificial. Um deles é o Filmora. É um editor bem complexo, assim, né? Pago. Ao mesmo tempo, não vale muito a pena essas inteligências artificiais, porque elas são muito rasas ainda. Eu sei que o editor lá tem inteligência para cortar o vídeo automaticamente, só que isso nunca vai ficar tão bom quanto você fazer isso na mão. Porque se você faz os cortes na mão, você tem muito mais controle sobre os cortes do vídeo. Você consegue decidir em qual momento o corte deve ser feito. Eu costumo usar muito uma técnica de botar um corte. Por exemplo, eu tô falando uma coisa, aí eu paro. Aí daqui a pouco eu tô falando outra. Só que enquanto eu tô falando essa outra, eu coloco ela por cima do que eu tava falando antes. E como eu mexo com bastante camadas de edição, fica interessante, assim. Eu consigo criar um efeito que como se fosse várias vozes ao mesmo tempo, quando é só minha. Então eu uso muito essa tática como engajamento. Como engajamento não, como que é a palavra? Como o tempo. Esqueci agora. Eu uso muito essa técnica pra prender a pessoa. Então é uma coisa que funciona muito bem, deixa o ritmo, lembrei a palavra, deixa o ritmo melhor. Se hoje editar vídeo é chato, imagina quando era analógico, né? Caso você não saiba, sim, edição de vídeo era uma coisa analógica, nem tão pouco tempo atrás, assim. Edição de vídeo linear, tá bom? Isso é chamado de edição de vídeo linear. Caso você nunca tenha ouvido falar, eu também não conhecia. Na época que não era tão comum computadores, as pessoas usavam fitas magnéticas para editar o vídeo. Então as pessoas colocavam nessas máquinas aqui as fitas magnéticas e lá rebobinava e usava lá. Não sei explicar como eu sou dessa época. Mas editava fisicamente. É até por isso que a edição em quadruplex, que é mais antiga que a linear, né? Na verdade é linear também, mas é mais antiga que a outra imagem que eu coloquei aqui. Então aqui realmente os caras cortavam na mão mesmo. É daí que vem o ícone da tesoura, inclusive. Quando você vai cortar um vídeo, você clica na tesoura. Por que é a tesoura? Porque antigamente as pessoas cortavam mesmo o clipe na mão. Pegava o filme do vídeo e cortava com uma tesoura. Isso é verdade, tá? Isso não é mentira, não. Vem daí, dessa edição antigaça que existia antigamente. A conclusão que eu posso tirar de tudo isso é que editar vídeo é uma coisa desgastante, isso é fato. Desgastante mentalmente, porque exige muita escolha, né? Pensa muita coisa ao mesmo tempo. Tipo, eu devo cortar esse clipe nesse momento, eu devo mudar a música de fundo, eu devo aumentar o som, tá muito baixo, ou tá muito estourado, isso tá interessante. Pô, essa questão aí acontece muito de quando você tá no meio fazendo o vídeo ali, você fala, pô, isso aqui não tá interessante, isso aqui tá uma merda, isso aqui, pô, não tá legal, ninguém vai ver isso, nem eu tô gostando do negócio. Essa é uma dúvida que por mais que atrapalhe muito, é algo importante. Se você quer agradar as pessoas com o que você tá fazendo, você tem que se preocupar se aquilo tá minimamente atrativo. Então é uma questão que vem muito, devo fazer esse corte dessa maneira? Acontece muito esse tipo de questão na nossa cabeça, por isso que a cabeça de um editor de vídeo tá sempre desgastada, por isso que ele tá sempre acabado, assim. O cara nunca tá bem. Sempre que você olha o editor de vídeo, o cara tá sempre triste, tá sempre destruído, assim, mentalmente. Ele nunca fala com ninguém, fica sozinho. É por conta desse tipo de coisa. Enfim, eu até ia falar mais coisas, só que eu esqueci, pra ser sincero. Então eu só vou me despedir aqui mesmo. Falou e tchau.